Fazia tempo que eu não via a igreja tão vazia assim, né? Uau! E aí, sem visitante, a Dani fica preocupada já. A Dani fala assim, nossa, não tem visitante. Agora complicou o negócio. Eu, na verdade, hoje estou muito feliz. Não vou brigar com ninguém, não. Na verdade, estou preocupado, né? Porque acho que eu estou pegando muito pesado e o povo está indo embora. Né, vó? Olha a carinha da minha avó. Tipo assim, eu avisei. Minha avó está com uma cara tipo assim, eu falo toda vez para você, né? Importante é viver, pregar e ouvir a sã doutrina, né? Pastora Rita, qual é aquela frase que os missionários da Batista falaram que nunca saiu da tua mente, do teu coração, desde a sua infância? O Evangelho é o poder de Deus em todo aquele que nele crê. Esse final de semana a gente estava conversando e ela já tinha falado isso para mim, né? Ela já tinha comentado isso. Ela já tinha... Amém, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E ela já tinha comentado isso comigo, que o Evangelho é o poder de Deus em todo aquele que nele crê. E é uma frase que ela ouviu de missionários, olha que interessante, missionários batistas em uma igreja católica, né, pastor? Missionários batistas numa igreja católica no sertão da Bahia. Foram alfabetizar as crianças. Olha que interessante. E a pastora Rita, criança, ouviu essa frase e essa semente lançada a levou a um encontro com o Senhor. E hoje, mãe de uma família linda, né? Não sei nesse caminho aí, não sei de fato o que ela fez para merecer o pastor Paulo, então, mas são, né, pastor, a gente vai tropeçando na vida e vão acontecendo essas coisas assim com a gente, isso é normal. A Dani que o diga, né, Dani? Então, cada um tem a vida que merece. Então, vamos entender isso aí como um acaso de tudo isso. Mas o interessante é que lá na infância dela foi lançada essa semente. O Evangelho de Deus, né? O Evangelho de Deus é poder. Sabe na vida de quem? Na vida de quem crê. Nós precisamos entender algumas coisas, até com essa frase, que o centro do Evangelho é Jesus. A essência do Evangelho é Jesus. O Evangelho ele vem para salvar, curar, libertar, cuidar, né? E o centro do Evangelho é Jesus. Nós precisamos trazer para as nossas vidas a centralidade do Evangelho em Jesus. Não podemos perder o nosso tempo com outras coisas. Se houver manifestação de cura aqui, é porque Jesus está no nosso meio. Se houver manifestação de libertação, é porque Jesus está no nosso meio. Se houver manifestação do Espírito Santo, é porque Jesus está no nosso meio. Porque nele habita a plenitude da divindade. Nele, Deus se completa. Nós não podemos esquecer nunca que todas as vezes que nós nos reunirmos, precisamos invocar e adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus. Ele deve ser o centro dos nossos cultos, deve ser o centro da nossa oração, centro da nossa vida. Não perca isso, querido. Não perca isso. O dia que você gastar mais tempo pedindo do que adorando, fica claro que você ainda não se converteu. O dia que você gastar mais tempo preocupado do que descansando em Deus, é um sinal que você ainda não experimentou o Evangelho
que é o poder de Deus que atua em nós. O dia que você gastar mais tempo reclamando, murmurando, do que exaltando, é porque você ainda não entendeu. Isso é um princípio muito simples de se entender. Muito simples. Onde você consegue examinar-se a si mesmo, como você tem feito no dia a dia, como você tem se comportado. Quanto tempo nós investimos nele, que é o centro? Quanto tempo nós investimos em nós, que, como eu li esses dias e ministrei no áudio, acho que antes de ontem ou ontem, não lembro, que eu diminua e que ele cresça. Nós não estamos diminuindo, nós queremos ter mais, nós queremos ser mais, nós queremos poder mais. Para quê? Para que eu cresça. Mas e Jesus, que é o centro? Vamos falar disso agora, vamos falar da gente, vamos falar da nossa família, vamos falar dos nossos sonhos, vamos falar das nossas expectativas, vamos falar dos nossos problemas, porque afinal de contas eu não consigo, olha, presta atenção, eu não consigo ter paz para ir na igreja se eu não tiver isso aí resolvido. Quarta-feira, a Débora ligou para a Dani, né, Débora? Mandou uma mensagem para a Dani. Eu só queria avisar que hoje eu não vou no culto, eu não estou bem. Eu fiz força no Cultura Hall e eu não vou na igreja. A Dani falou, vai sim. Porque é noite de cura e você será curada. Não estou expondo a Débora não. Nós temos um relacionamento muito maior do que o que eu estou fazendo aqui. Até ontem eu pedi perdão para o meu filho de expor meu filho, né? Vira e mexe eu falo, eu estava com o Pedro, ontem eu falei, Pedro, você me perdoa? Me desculpa. Aí o Pedro falou, pai, enquanto o nosso relacionamento, presta atenção, enquanto o nosso relacionamento servir de exemplo para as pessoas, pode usar. Aí eu falei, me perdoa de novo. Me perdoa de ser tão ignorante. Que droga, né? Mas eu sou novo ainda, eu aprendo. Aí a Débora mandou uma mensagem para a Dani, falou assim, aí a Dani, a gente estava saindo de casa, a Dani falou assim, poxa, a Débora está com um problema na coluna. E ela falou que não vai no culto hoje, porque ela está com muita dor. Tomou remédio, não passou, um negócio assim. E a Dani falou assim, eu falei para ela ir, porque ela seria curada. Eu falei, amém. Quarta-feira, nós chegamos aqui, eu vi a Débora sentada ali, e aí nós começamos o culto, onde Jesus é o centro, e Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano. E aí nós nem oramos pela Débora, nós nem oramos. Antes de qualquer coisa, a Débora veio falar assim, olha, só queria avisar. Ela queria contar o testemunho, porque a Débora gosta de contar tudo nos detalhes, entendeu? Estava conversando com o Rafa esses dias, né, Rafa, sobre o testemunho. Cadê o testemunho e tal? Ele falou, cara, tem 4 horas de entrevista com a Débora e com o Nelson. Aí, a Débora queria contar, eu falei, Débora, peraí, eu sei, você não viria hoje, né? Mas o que aconteceu? Ela estava com um sorrisão, eu fui curada. Nem orou por mim, eu fui curada. Ei, glória a Deus. Aí o pastor Paulo estava aqui na frente também, e ela gosta tanto de falar, pastor, que ela veio falar da tua cura também. Ela testemunhou de você, da sua cura. Ela estava aqui comigo, ela falou assim, e outro detalhe, o pastor Paulo também foi curado. Eu falei, deixa ele contar, né? Aí eu cheguei, pastor Paulo, você foi curado? Aí ele falou, fui. Mas antes de orar, antes de orar, como é que tinha acontecido contigo? Eu estava com uma dor aqui, terrível, tal. Tá, entendi. Vamos orar lá. Aí nós chegamos ali, a primeira pessoa que eu chamei foi o Rafa, né, Rafa? As mulheres estavam orando desse lado, os homens desse lado. Aí eu falei, vamos orar aqui. Rafa, qual é o seu problema? O Rafa falou assim, eu estou com uma dor muito forte aqui. Eu olhei pastor Paulo, falei, o negócio é contigo, cara. Você foi curado, ora aí.
Quando Deus se manifesta, quando Jesus é o centro, a gente só administra as bênçãos. A gente só administra, é só assim, ó. Não, vamos, sai você com um pouco ali, eu com um pouco aqui, vamos pegar ali, recebe esse milagre aqui. E aí nós começamos a viver o mover que Ele tinha preparado. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Esse final de semana nós ministramos odres. Você não está entendendo? Que paulada, gente. Que paulada, foi sobrenatural. E nós que ministramos somos mais cheios ainda. E eu ouvindo a ministração da Dani. E eu ouvi a ministração da Dani e falava, uau, agora eu vou explodir aqui. Eu entrava para ministrar quebrado, não é quebrantado não, é quebrado. Ela ministrava antes e eu entrava para ministrar, eu falava, meu Deus, e agora como é que eu vou ministrar? Tateando assim as coisas e ministrando e Deus manifestando e as coisas acontecendo, sabe por quê? Porque Jesus é o centro do nosso ministério, é o centro dos nossos seminários, é o centro do nosso discipulado, é o centro dos nossos cultos. Ele é o centro. E coisas sobrenaturais aconteceram naquele lugar. E aí eu te faço uma pergunta. Como temos coragem? Eu nem vou falar como conseguimos, porque muitos conseguem. Como temos coragem de desconectar de Jesus? Como temos coragem de valorizar outras coisas? De exaltar outras coisas? De engrandecer outras coisas? De priorizar outras coisas? Como temos coragem disso? Como temos coragem, lendo e olhando para a palavra que diz em Tiago, capítulo 4, que se você se faz amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Como temos coragem de cultivar uma amizade com as coisas deste mundo? Cultivamos. Quando eu falo cultivar, sabe o que significa cultivar? Cultivar é que você não perde um capítulo daquela novela, você não perde um jogo do seu time, você não perde uma partida de futebol que você participa, você não perde os seus programas com o mundo, e você fica cultivando aquilo. E esquecemos de cultivar aquilo que é mais importante, a centralidade da nossa vida em Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E não nos conectamos a ele, e não nos esforçamos. Pasme. Tem gente que simplesmente hoje não veio. Ah, pastor, mas é muita gente que ei, cuida do seu horário. Cuida do seu horário. Não, mas tem gente que vota em outra cidade. Você está aqui, não fica defendendo os outros não. Você está aqui. Eu falo porque eu enfrento todos os cultos, todo tipo de pergunta. Todo tipo de justificativa. Eu nem peço. Ah, não vai dar para ir. Ah, eu não consigo ir. Ah. Aí depois, quando nós muitas vezes percebemos que não vieram ou não vêm, eita, eu vou sair desse negócio de Facebook, viu, gente? Porque aí você olha lá, tantas horas atrás, igual na palavra de Deus, né? Na palavra de Deus diz assim: na mesma hora em que o Senhor deu a ordem, o servo foi curado. Né? Já ouviu? Tem esse milagre na palavra, né? E na mesma hora em que nós estávamos reunidos aqui, né?
você chega do culto, vai ver alguma coisa postado há 2 horas atrás, 2 horas. Ele estava lá adorando a Deus e a pessoa adorando a Satanás. Não, gente, eu estou falando do que eu sei. Aí, na mesma hora, a gente está aqui porque a gente participa de grupos, né? Grupos de WhatsApp, né? Aí eu estou com o celular assim no bolso, aí, eita, o que é isso aqui? Quando eu olho, uma irmãzinha que era para estar aqui, num grupo, e ainda dando ordem, combinando uns negócios, mas não sabia que o pastor estava no grupo. E eu, durante o culto, olhei lá, aí fui no particular na irmãzinha e mandei aquela carinha assim, sabe? Tipo, agora? Né, irmãzinha? Falo porque eu tenho intimidade. Falo porque eu tenho intimidade. Sabe o que acontece? E não estou falando da Tina não, estou falando de mim. Muitas vezes não priorizamos. Muitas vezes não priorizamos. Não priorizamos Deus. Não priorizamos as oportunidades que temos de receber o sobrenatural dele. Não estou chamando você para culto. Eu estou te convidando para o lugar secreto. O dia que você entrar no seu lugar secreto, sabe o que o lugar secreto vai gerar em você? Sede disso aqui. Você vai falar assim, eu não vejo a hora de estar em família para ver línguas de fogo repartidas sobre a cabeça das pessoas, e o som como de um vento invadindo aquele lugar, e a manifestação do Espírito Santo, nós orando em línguas, e os milagres acontecendo. Você no seu lugar secreto vai desejar isso. Você vai sentir vontade de estar aqui. Ai, hoje ainda é segunda-feira, será que não tem nada hoje? Não, amanhã, só na quarta-feira. Você vai ficar ansioso por estar aqui e se conectar cada vez mais, e crer cada vez mais, e viver cada vez mais coisas que só Jesus pode nos oferecer. A TV não pode te oferecer, o mundo não pode te oferecer, comida nenhuma, a melhor comida não pode te oferecer, viagem nenhuma pode te oferecer, passeio nenhum pode te oferecer o que Jesus pode te oferecer. Sem mim, no mesmo texto que nós falamos de conexão, diz lá, sem mim vocês não podem fazer nada. No mesmo texto que fala de conexão, ele fala assim, eu tenho dito essas palavras para que as minhas alegrias estejam em você, a sua alegria seja completa. Sabe o que significa isso? A nossa conexão. A nossa conexão. Há uma transferência de Jesus para nós, onde nós sentimos uma alegria completa. E nós não saímos por aí explicando. Nós saímos manifestando fruto. As pessoas encontram e elas começam a receber fruto daquilo que nós recebemos da videira verdadeira. Existem pessoas ao seu redor, eu vou até usar diferente, existem pessoas ao nosso redor, morrendo de fome, morrendo de fome. Sabe por quê? Porque priorizamos conexões erradas. Existem pessoas que poderiam se alimentar de um fruto direto de um ramo conectado à videira verdadeira e não está recebendo nada. A seiva que vem da videira verdadeira para nós que somos ramos, sabe como é que chama? Palavra de Deus. Em João 15 diz, vocês já estão limpos pelo quê? Pela palavra. Vocês estão limpos pela palavra. Eu tenho dito estas coisas. Jesus fala isso, ele está falando do quê? Da palavra. A nossa alegria completa só vem através da palavra que sai de Jesus. E se nós não temos lugar secreto, e se nós não participamos de cultos, e se nós não participamos de semana de oração, e se nós não participamos
do período de comunhão com a igreja, nós nos enfraquecemos, e aí nós acabamos perdendo a força de conexão com a videira verdadeira e acabamos nos conectando a qualquer coisa. E se o agricultor chegar e encontrar um ramo desconectado, se ele encontrar um ramo fora da videira, o que acontece? Hoje não tem visitante, eu não vou falar de inferno, pode ficar tranquilo. Eu só falo de inferno quando tem visitante. Mas para você que faz tempo que não vem, inferno existe. E se o agricultor chegar, João 15, e encontrar o ramo fora da videira, ele pega e lança no fogo. Sabe o que falta na nossa geração? Sabe o que falta? Temor. Temor não é medo. Sabe o que significa temor? Profundo respeito. Temor não é medo e temor não é respeito. Temor é profundo respeito. Sabe o que está faltando? Temor a Deus. Está faltando temor a Deus. Uma geração fraca, uma geração mimada de forma errada por homens e mulheres que estão querendo oferecer o que não tem. E na hora de apertar, não tem temor. Temor. Nós precisamos entender a palavra, como a pastora Rita estava falando, entender que é poder. É poder. É saber que em João capítulo 14, diz lá em João capítulo 14, se você crer, presta atenção, se você crer, você fará as obras que ele fez e coisas o quê? Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Poder. Poder. Mas nós não, nós negociamos. Nós negociamos com uma palavra que começa com P também. Negociamos com prazer. Queridos, nós negociamos poder com prazer. Prazer de descansar, prazer de assistir aquilo que nós queremos, o prazer de receber aquilo que nos agrada. Negociamos. Você já parou? Eu estou falando de mim, tá? Eu estou colocando você para você ouvir de mim. Você já parou para calcular ou para tentar, sei lá, mensurar o tempo que você gasta numa rede social? Você que tem o costume de, ou tem alguma rede social, já parou para ver? Gente, teve dias de eu entrar na rede social e quando eu vejo uma coisa puxa outra e aí outra coisa puxa outra, e aí de repente outra coisa, porque quando eu vejo eu estou 40 minutos. Ei, 40 minutos? Você está maluco? Você sabe o que é 40 minutos vendo porcaria? Vendo porcaria, porque não me edifica em nada. Você faz ideia do que é 40 minutos lendo a palavra? Você faz ideia do que é 40 minutos orando? E eu já me peguei calculando 40, o que eu estou fazendo aqui? Negociamos poder por prazer. Negociamos. Olha aqui, a palavra de Deus diz: para os que creem, vocês farão as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores. Em João capítulo 6, acho que é 6. Acho que é João 6. Quando fala lá de... Confira aqui rapidinho, espera só um pouquinho. Isso.
João capítulo 6, quando ele intima a maioria dos discípulos, e os discípulos, palavras duras, tal, todo mundo vira as costas. O que Jesus falou? Eu sabia que muitos não creem. Muitos não creem. Aperta que espana. Aperta que espana. Muitos não creem. Eles foram embora. E chegou para os discípulos, para a minoria ali, e falou: vocês não vão? Para onde nós vamos, Jesus? Para com isso. Nós deixamos tudo já para te seguir. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Aqueles discípulos não negociaram poder por prazer. O jovem rico se achegou a Jesus e falou assim: o que eu faço para ter vida eterna? Jesus deu uma facilitada para ele, porque era difícil que isso acontecesse. E Jesus falou assim: obedece aos meus mandamentos. Aos meus não, obedece aos mandamentos. Sabe o que o jovem disse? Eu faço isso desde a minha adolescência. Ei, um adolescente que obedece a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus o amou. Aí deu um estalo em Jesus e ele falou assim: mas peraí, ainda falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ainda falta uma coisa. Isso aí que te dá prazer. A Bíblia diz que ele se entristeceu e viu que não era possível. Virou as costas e foi embora. Ainda falta uma coisa. Tem ainda alguma coisa que te desconecta. Ainda falta uma coisa. Jesus nos ama. E o que é essa coisa que a gente negocia muitas vezes? O que é isso que toma o lugar do nosso lugar secreto? O que é isso que ocupa o nosso tempo de cultuar a Deus? O que é isso que ocupa o nosso tempo de leitura da palavra? O que é isso que ocupa o nosso tempo de visitar pessoas? O que é isso que ocupa o nosso tempo de saciar a fome das pessoas com o fruto que nós damos mediante a nossa conexão na videira verdadeira? O que é isso que tem roubado o nosso tempo, roubado o nosso coração de coisas que têm muito mais valor na presença daquele que sabe todas as coisas e pode todas as coisas? O que é isso? Por que isso? Por que o cansaço, a preguiça? Por que o dinheiro, o trabalho? Por que essas coisas, esses prazeres, são negociados com o poder? Poder. O Evangelho de Deus é o que, pastora Rita? É o poder. O Evangelho é o poder de Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho é Cristo, é poder de Deus. E está à nossa disposição. E nós negociamos por prazer. Por prazer. Não sei se vocês viram já um texto. Eu li como texto, porque é algo um pouco longo. Eu não vou lembrar de quase nada desse texto. Fala assim que R$10 num shopping é pouco, mas R$10 na igreja é muito. Você já viu um texto que fala a lista de coisas, né? R$50 num restaurante é pouco, mas na igreja é muito. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Eu não lembro onde eu vi não, mas é algo que o mesmo valor, se investido no nosso prazer, o mesmo valor se investido no nosso prazer, ainda é pouco. Você poderia investir muito mais, mas se investido no reino, já se torna muito. Sabe quanto custa um cruzeiro? Para se fazer um cruzeiro? Não é um cruzeiro de moeda não.
um cruzeiro de navio. Sabe quanto custa um cruzeiro? Em torno de R$ 1.800. Eu já fiz 2. Eu, minha esposa e meus filhos. E eu não me pego imaginando dar uma oferta dessa. De uma vez assim, ó. Mas já investi nisso. Invisto no prazer. Mas quando você chega, pega um envelope e fala assim: hoje eu vou dar R$ 1.000 de oferta. Uau, R$ 1.000 de oferta? Caramba, você é muito bom, muito perto do que eu gasto com os meus prazeres, é muito pouco. Nós juntamos dinheiro. Eu estou falando nós, porque nós juntamos dinheiro para viajar. Você já juntou dinheiro para ofertar? Você já viu isso? Que insanidade! Você pegar e falar assim: olha, eu estou dizimando, estou ofertando, mas eu estou fazendo uma poupancinha para no final do ano dar uma oferta especial na igreja. Ah, isso é loucura, gente. Isso é loucura. A gente faz uma poupancinha para conseguir fazer uma viagem mais legal. É inimaginável. Nós investimos em prazer, mas não investimos em poder. Ah, pastor, mas eu invisto minha vida. Que você investe sua vida onde que você investe sua vida? Eu vejo a luta que é para juntar pessoas para lavar a igreja. Eu vejo a luta que é para juntar pessoas para trocar teclado, olha, o telhado. Eu vejo a luta que é para juntar pessoas para fazer a fiação da igreja. Eu vejo a luta que é juntar pessoas para limpar o estacionamento, para pintar alguma coisa. Eu vejo a luta que é para juntar pessoas para investir em poder, coisas que vão transformar vidas. Ah, não, mas eu faço o que eu posso. Não faz. Sabe por que não faz? Porque Jesus entregou a vida. Você quer conhecer o que é amor de verdade? Amor à obra, amor à palavra, amor ao Evangelho, amor a Jesus. Você quer conhecer o que é amor? A palavra de Deus em 1 João diz o que é amor. A palavra de Deus diz o que é amor em 1 João. Amor é o de Jesus dar a vida por nós. Você quer amar? Dê a vida. Entregue a sua vida aos outros. Pessoas ao nosso redor, presta atenção. Pessoas ao nosso redor morrendo de fome. Investimos em prazer e não investimos em poder. Isaías capítulo 61 e Lucas capítulo 4. Jesus em Lucas capítulo 4, ele abriu o livro de Isaías 61. Olha que interessante. Em Lucas capítulo 4, ele abriu o livro de Isaías 61 e leu Isaías 61. E fechou o livro e falou assim: hoje se cumpre essa escritura. Vamos ver o que diz lá em Isaías 61? Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar
A todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão, olha aqui, eles reconstruirão. Eles quem? Eles quem? Aqueles que estão ao nosso redor morrendo de fome, tá? Eles que estão ao nosso redor morrendo de fome. Se você entender que o Evangelho é poder de Deus, se você entender que o que Jesus quer fazer na tua vida é te encher de poder, para que você seja transformado, renovado, avivado e ainda transforme, renove e avive e sacie a fome das pessoas que estão ao seu redor, as pessoas ao seu redor se achegarão a esse Deus e eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, meu povo receberá porção dupla, e ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo, o quê? Abençoado por Deus. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Tem promessa. Existem responsabilidades. Lá no começo, e poderíamos investir aqui um bom tempo, e talvez a gente faça isso um outro dia. Lá no começo de Isaías 61, traz algumas responsabilidades, que fala assim: olha, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para, e aí ele começa a falar algumas coisas. Sabe o que significa o Espírito do Senhor está sobre mim? É o poder de Deus está sobre mim. Ele não está sobre qualquer um. Ele está sobre aqueles que estão conectados. Se você investir um tempo lendo Isaías 58, Isaías 59, você vai ver que a nossa maldade, o nosso pecado nos afasta dele. Mas se você continua lendo, você vai entender. Isso aqui que Jesus leu, lá em Lucas capítulo 4, verso 18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da justiça, o ano da graça do Senhor. Verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Por que Jesus não continuou lendo Isaías 61 igual eu li? Por quê? Por que ele não foi para a parte de que esses que a gente vai levar uma vida de transformação, eles reconstruirão as velhas ruínas, eles vão nos ajudar e nós vamos prosperar, e em lugar da vergonha nós seremos honrados? Por que Jesus não leu isso?
Por que Jesus não leu isso? Sabe por quê? Porque ele vivia no meio de uma geração sedenta. Sedenta por poder, sedenta por autoridade dele. E hoje nós vivemos em meio a uma geração mimada. Que se você lê Isaías só até esse ponto aqui, é perigoso você sair do culto. Mas o que eu ganho com isso? É perigoso você voltar para casa e falar assim: ei, tá, peraí, o Espírito do Senhor vem sobre mim, e eu vou pregar para os pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, levar alegria para quem está triste, e anunciar o ano da graça, da bondade e da justiça do Senhor. Só isso? Que vantagem eu levo? Geração mimada. Geração mimada. De pessoas que querem ter prazer em tudo. Em Coríntios a palavra de Deus diz assim, que o nosso trabalho nunca é em vão. Querido, você nunca vai ficar na mão. Nunca, nunca. Presta atenção, presta atenção. Eu vou te falar um negócio que eu ouvi de um pastor, amigo meu, e mudou o meu conceito de ofertar e dizimar. Mudou o meu conceito de ofertar e dizimar. Ele virou e falou assim para mim: você nunca vai conseguir dar mais que Deus te dá. E eu parei para pensar. Falei: você nunca vai conseguir dar mais do que Deus te dá. Por mais que você dê, por mais que você se desprenda, por mais tempo que você invista, por mais vida que você entregue, você nunca vai conseguir oferecer mais do que Ele te abençoa. Nunca. Você pode ter certeza. Vou te dizer algo muito sério. Ele te ama muito mais do que você o ama. Uma vida é pouco para te amar, me dá a eternidade com você. Se nós tivéssemos noção do que é isso que nós temos acesso, não perderíamos tempo com tanta mediocridade que nós perdemos. Se nós tivéssemos noção de que ao nosso redor pessoas estão morrendo e você está empinando o nariz, achando que você é um ramo. Você empina o nariz e fala assim: eu sou um ramo. O que é um ramo? Que em João capítulo 15 diz que o ramo por si só não faz nada. O ramo por si só não faz nada. Você tem alguma planta em casa? Alguma árvore em casa? Alguma moita em casa? Pelo amor de Deus, não tem nada em casa, né? Qual é o poder que você exerce sobre essa planta? Total, filho. Total. Você chega lá no cantinho e fala: esse galinho aqui está fora. Você vê a planta chorando, a árvore chorando, alguma coisa, você vê acontecer isso? Reclamando, se encolhendo, né? Está lá a plantinha, aí você vai quebrar um galinho, ela fala: não, deixa aqui. E nós fazemos o quê? O agricultor chega na videira lá, encontra os ramos que acha que é alguma coisa, e aí o agricultor, que é o pai, chega e fala: deixa eu dar uma alinhada aqui. Não, Deus. Eu queria mais folhas. Eu queria ser mais vistosa. Eu queria fazer mais sombra. Eu queria ser mais bonito. Eu queria aparecer um pouquinho mais. Eu queria poder, eu queria ter. E o agricultor fala: eita, está errado. A proposta é que você diminua. Quem tem que aparecer é a videira. Está errado, você é ramo. Ei, você é ramo.
Mas que vantagem eu levo? A sua vantagem é estar enxertado na videira. A vantagem é você estar enxertado na videira. Que vantagem você quer levar? Mais do que essa. A nossa noção de agradecer a Deus, a nossa noção de louvar a Deus, a nossa noção de amar a Deus, é o que eu estou ganhando com isso. Nós não temos noção do que nós já ganhamos. Ser salvos deste mundo, ser resgatados das mãos de Satanás, a vida eterna ao lado do Senhor, eterna. Não é, eu estou falando vida eterna, não estou falando até que a morte os separe. Não, estou falando vida eterna, não estou falando essa vidinha aqui não. Negociar prazer por poder. Nós nunca, guarda isso. E se você quiser, faça a prova disso. Nós nunca daremos a Ele mais do que Ele nos dá. Nunca. Em tudo, não estou falando de dízimo e oferta não. Em tudo, em tempo, em dedicação, em entrega. Nunca nós daremos a Ele mais do que Ele nos dá. Nunca. Mas achamos que nós merecemos um pouquinho mais. E talvez você até pense comigo, eu até concordo com você. Pastor, como é que eu vou trazer um visitante nessa igreja? Com uma paulada dessa. Como que eu vou trazer um visitante aqui? Deixa eu te falar um negócio. Se você se converter, aquele que você quer trazer para cá, ele vai chegar aqui alimentadíssimo. Ele não vai chegar aqui para se alimentar. Ele vai chegar aqui, sabe para quê? Para adorar, para cultuar, para se aprumar. Ele não vai chegar aqui, por favor, tem algum lugar separado para mim aí? Tem TV no berçário? Tem alguma fralda descartável para o meu filhinho? Tem uma sala especial para minha criança? Não. Se você se converter, aquele que vier com você virá transformado. Vai se reunir aqui para adorar, para cultuar, para exaltar. E quando for ouvir a palavra, vai falar assim: era disso que eu precisava. Eu preciso parar de negociar prazer por poder. E aí vai virar para você que trouxe ele e vai falar assim: meu amigo, por que você não me trouxe aqui antes? Eu perdendo tanto tempo na vida com os prazeres. Por que você não me trouxe antes? E agora eu vou ficar de olho no que você está investindo em sua vida. Daí você vai arrumar uma encrenca para você. Talvez por isso que você não traz. Mas essa situação vai mudar. Sabe por quê? Porque nós estamos nos convertendo a um evangelho que é poder de Deus. Isaías 61 traz lá a partir do verso a Bíblia Nova nem abre direito. Isaías 61 ele traz a partir do verso 4. A partir do verso 4 ele traz lá bênçãos sobre bênçãos, vitória sobre vitória. Você não consegue nem imaginar, né? Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e a sua mente nem consegue imaginar o que Deus tem a partir do verso 4 de Isaías 61. Para quem? Para quem? Fala assim, para mim. Fala assim, para mim. Tenha coragem, tenha ousadia. Fala assim, para mim. Para quem que Deus tem isso? Para mim.
Porque o Espírito do Senhor, o Espírito do soberano Senhor, que segundo o que a palavra de Deus diz que é poder, Ele está sobre nós, Ele te ungiu para que você cumpra com tudo isso aqui, investindo a sua vida em poder, alimentando as pessoas ao seu redor que estão morrendo de fome, com um fruto verdadeiro, por estar conectado à videira verdadeira. O que acontece aqui a partir do verso 4, é para mim e para você. E o mundo ao seu redor será transformado. E as pessoas ao seu redor entenderão que o Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que nele creem. Muitos não creem, mas nós, para onde nós iremos? Talvez você esteja pensando aí, eu estou pensando em ir para a presbiteriana. Para onde nós iremos? Pastor, eu posso ir para a Batista? O negócio aqui está meio complicado. Eu não vou negociar não, queridos. Eu optei pela sã doutrina. Uma palavra viva e verdadeira que me limpa, que me purifica, que me santifica. E aí quando você lê lá em João 17, que Jesus ora por ele, pelos discípulos e por todos os crentes, você pira, você fica maluquinho. A palavra purifica, a palavra limpa, a palavra santifica, a palavra nos traz alegria completa. Fique em pé que eu quero orar por você. Repete comigo assim: ninguém mais ao meu redor passará fome. Pode ser? Eu fiz você repetir uma frase aí que talvez você não quisesse falar, né? Então, se você quiser, pode anular. Mas é que eu senti no meu coração de você declarar isso. Ninguém mais ao meu redor vai passar fome. Eu nem quis chegar a um nível mais sério de ninguém mais ao meu redor vai morrer de fome. Não, ninguém mais vai passar fome. Quer mais uma frase pesada para você repetir? Fala assim: a partir de hoje. Tá vendo? Vocês são corajosos, vocês repetem, né? Isso aí que é confiar no pastor. Fala assim: a partir de hoje, não vou mais negociar prazer com poder. Pronto. A Bíblia diz que nós ligamos na terra, é ligado no céu. Eu estou levantando um exército aqui. Meu irmão, sua família está passando fome. Sua família está precisando de cura. Sua família precisa de paz e descanso. Quem estava aqui a semana passada? Lá em Mateus, diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos feito isso. Nós temos oferecido descanso, levado paz. A nossa família está precisando disso. E levamos gritaria, levamos problemas. Esses dias, foi sexta-feira, Dani? Ou quinta? Sexta-feira, quinta, não sei mais. Você não sabe nem o que eu vou falar, né? Né, Ju? A Ju, ela fica perturbada. A gente sai daqui, ela falou: pai, por que você faz isso? Minha mãe não sabe nem o que você vai falar e você fica cobrando ela. Mas responde: foi quinta ou sexta, Dani? Eu não sei também. A gente estava no carro, nós saímos de casa, um monte de coisa para fazer, mas muita coisa, gente. Mas, olha, quando você tem muita coisa para fazer, você dobra tudo isso. Era eu e a Dani com mochila, não tinha esperança de voltar para casa. A gente com mochila e tal, e aí eu liguei para o Pedro, eu falei: filho, tal, faz isso. Aí ele entrou no carro, aí de repente, cada um precisava ir para um lado. Sexta, aí tá vendo? Lembrou o dia. Aí a Dani falou assim: não, porque eu preciso fazer isso, fazer isso e fazer isso. O Pedro: eu preciso fazer isso, isso e isso. E, não, mas e se fizer isso, vai para tal lugar? Não vou fazer isso. E eu olhando para os dois, falei: rapaz do céu, eu nem coloquei o que eu tinha que fazer. Eu falei: para vocês dois.
dirigindo. Eu falei, chega, vamos buscar solução, porque nós estamos patinando em cima de problemas. Vamos buscar solução. Chega, nós precisamos ser solução. Você foi chamado para ser solução. Você foi chamado para ser cura para o cego. Você foi chamado para ser alegria para o triste. Você foi chamado para ser saída para aquele que está perdido. O Espírito do Senhor está sobre nós, para que as pessoas ao nosso redor não passem fome. Eu nem estou falando de morrer de fome. As pessoas ao nosso redor precisam ser alimentadas. E quando se achegar aqui na igreja, não vamos ficar, acariciando, não. Nós vamos falar da sã doutrina. E eu falo assim, era isso que eu precisava. Eu estou demorando para tomar a direção certa. Eu não vou mais negociar prazer com poder. Mas nós, que já estamos aqui, que conhecemos, que estamos ouvindo essa palavra, nós vamos alimentá-los com um fruto que vem direto da videira verdadeira. Passa por nós. Sabe o que é isso? É Cristo em nós. É a esperança da glória. Cristo em nós. Gruda lá na videira. Cristo em nós. É a esperança da cura. Cristo em nós. É a esperança da paz. Cristo em nós é a esperança do descanso. Cristo em nós é a esperança da solução, da saída, do cuidado. Cristo em nós é a esperança do amor, da compaixão. Cristo em nós, você não. O ramo por si, mas Ele em mim é a esperança dessa geração.